Bom dia. Bom dia. Glória a Deus, né? Mais um dia do Senhor. E nós aqui, pela graça, temos o privilégio de estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Vamos dar início a mais um culto, né? A nossa devocional. E depois nós vamos ter a EBD com o pastor Valcineiro. Vamos colocar de pé. Vamos cantar um louvor. Grande é o Senhor. Nós vamos abrir a
nossas Bíblias em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Do versículo 9 ao 16. E aí eu gostaria de fazer uma leitura responsiva. Começa os irmãos nos livros dos nossos pais. Romanos 12, do 9 ao 16. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tenham o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esse capítulo aqui, 12, ele tem 4 divisões. Ele fala do relacionamento. Paulo, ele coloca aqui 4 relacionamentos. E o primeiro, você lendo esse capítulo, do versículo 1 ao versículo 2, você tem um relacionamento com Deus, do homem, do servo para com Deus. Do versículo 3 ao versículo 8, ali onde ele usa os dons, fala dos dons, ele é um relacionamento com nós mesmos. Do versículo 9 ao versículo, esse que nós lemos, ao 16, é um relacionamento com o próximo. E do 17 ao 21, é com o inimigo, é com quem está lá fora. E uma breve exposição aqui, eu me ative, vou me ater, muito brevemente, nesse que nós lemos, porque Paulo, ele é o apóstolo que, nas suas cartas, ele prega muito a unidade, o corpo, a importância do que é o corpo de Cristo. E aqui você vê do versículo 5, do 4 ao 6, ele fala exatamente sobre o corpo. Então ele usando essa figura do corpo, e aí ele aproveita para falar do amor. E o amor, ele seja sem hipocrisia. E aqui ele usa o contexto da época, Vem da língua grega, hipocrisis, que eram os atores, usavam máscaras no teatro. E a gente sabe que no teatro é um ensaio mesmo, é máscara. E é muito importante isso que Paulo traz para os dias de hoje. É exatamente isso. Nós somos uma igreja que nós estamos começando. Pela graça de Deus, nós temos conseguido amar. A gente sabe também que é só pela graça de Deus. Porque de nós mesmos, eu fico imaginando às vezes que o amor é meio hipócrita. Porque a gente ama
primeiramente pensando em ser amado. E Paulo aqui, mais na frente, ele fala, olha, chorais com os que choram, né? Alegrai-vos com os que se alegram. E às vezes, chorar com os que choram é mais fácil. Olha, você está com problema, mas eu estou bem, eu vou... Mas às vezes, ver a alegria do próximo é difícil, né? Às vezes você nem está bem, mas você vê alguém do teu lado, aquele ditado popular, né? Você olha mais para a grama do vizinho, a grama do vizinho é mais verde. Mas quando Paulo usa a figura do corpo, a unidade, nós temos que amar uns aos outros, sem hipocrisia. E voltando àquilo que eu iniciei, quando falando dessa igreja, pessoas têm vindo, pessoas têm testemunhado que elas têm sido amadas. A gente vê no grupo, às vezes, as pessoas até relatam alguns testemunhos. Essa semana nós tive dentro do grupo, uma irmã falando para outra, de quarta-feira, a irmã já não estava mais indo na sua igreja, magiando, e aqui ela se sentiu acolhida, aqui ela se sentiu amada. Nós precisamos uns dos outros. O ser humano, pessoas precisam de pessoas. E a nossa oração agora é que o nosso amor, ele não seja hipócrita. Que o nosso amor venha a ser o amor que Cristo um dia derramou em nossos corações. Nós vamos agora curvar as nossas cabeças. Eu vou pedir para o pastor Valcimei fazer uma oração. Amém? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos exorta. Obrigado por essa igreja que nos acolhe, pelos irmãos amados que comungam da mesma fé nesse lugar, Pai. Muito obrigado. O Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos dê esse coração amoroso. Muitas vezes nós somos egoístas, olhamos para nós mesmos e nessa menção que Paulo faz do corpo, muitas vezes nós nos importamos de forma demasiada com o nosso próprio bem-estar, a nossa vontade, o nosso corpo, olhamos só para nós, mas nos esquecemos que somos cercados de pessoas que precisam do nosso amor, da nossa atenção, do nosso carinho. Pai, nos ensina a ser igreja verdadeira, a amar uns aos outros, a demonstrar, não só com palavras, mas também, Senhor, com ações que testifiquem, Senhor, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós proclamamos através da Tua Palavra Santa. Senhor, encha-nos com Teu Espírito Santo. Faça-nos sensíveis à Tua vontade, à Tua voz, à Tua direção. Nos permita, Senhor, amarmos cada vez mais aqueles que chegam a esse lugar, estender, Senhor, o nosso braço, o nosso abraço, o nosso calor, Deus, para que essas pessoas se sintam acolhidas, não por nós, mas pelo Senhor, demonstrando que o Senhor é um Deus amoroso. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Já é direto assim? Ok. Então, que bom, eu peço a Deus, na verdade, que eu seja fruto do amor de vocês. E eu peço a Deus que não só eu seja fruto do amor de vocês, mas eu possa amá-los de verdade, como Cristo amou a sua igreja. Então, me recebam, eu não sou perfeito. Vocês vão notar muito rapidinho isso, que eu tenho muitos e muitos e muitos defeitos. Se vocês notarem os defeitos, por favor, podem chegar com toda a liberdade em nome de Jesus e fala: pastor, fala para mim melhor, tá? E
os elogios, nas suas orações, agradeça a Deus. Deixa que Ele tem que ser glorificado. Ok, nessa manhã, dentro de uma proposta agora de janeiro, a gente tem alguns assuntos avulsos. Essa semana estive aqui já na igreja. De vez em quando eu vou estar aqui, então eu gostaria de dizer para vocês que eu sou totalmente acessível, né? Então a gente vai vir para cá. Quarta-feira eu vou continuar atendendo lá em Pinheiros um pedido do reverendo Arival. Nós temos o nosso momento com os pastores lá, então vamos continuar mantendo isso na quarta-feira, mas nos outros dias de semana a gente ainda vai ver questões relacionadas aqui com a mesa administrativa da igreja, ou como será a nossa rotina pastoral. A gente vai conversar provavelmente essa semana. Então, mas eu estou aqui e quero servir aos irmãos de todo o coração. E nessa proposta então desses estudos avulsos, eu conversei com o Rafael. Ele me mandou todos aqueles assuntos tratados desde o início da igreja aqui até hoje, e eu achei interessante falar sobre esses assuntos que vocês estão vendo. Eu acho que está ali, eu não vou ficar olhando muito. Se eu ver que o olhar de vocês ficou estranho, é porque alguma coisa não deu certo aqui, então me ajudem também. A tecnologia, a gente está começando, né, a trabalhar com isso, mas eu quero falar muito sobre essa questão da adoção e santificação. São questões que fazem parte da nossa doutrina, né, da doutrina calvinista, estão expressas nos nossos documentos de fé e a confissão de fé de Westminster. Então, eu trouxe aqui, não é uma livraria, a minha intenção não é ser catedrático, aqueles caras que dão aula em cima de livros, não é isso, mas eu trouxe algumas coisas que eu acho interessante, que a gente deve ter para consulta em se tratando de confissão de fé, em se tratando de temas doutrinários que regem a nossa igreja, né? Regem a nossa vida. Então, dentro desses assuntos, eu optei hoje para falar sobre dois assuntos. Um deles é estranhamente esquecido dentro dos meandros, inclusive presbiterianos. Quando você fala sobre adoção, muita gente, e nas igrejas presbiterianas é pouco falado sobre essa questão de adoção. É interessante que a adoção é o menor capítulo da confissão de fé de Westminster, mas pouca gente dá muita atenção para esse assunto. E o outro assunto é sobre santificação. Então, eu vou sintetizar nessa manhã dois assuntos: adoção e santificação. São assuntos distintos na confissão de fé, porém, como são dois capítulos muito curtos, eu acho conveniente a gente tratar dos dois nessa manhã. Ok? Então vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nós vamos começar com o primeiro capítulo, adoção, né? Capítulo 7 da confissão de fé de Westminster. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês e gostaria que vocês participassem: o que é adoção para vocês? Adoção. Vamos lá, gente. Está gravando, se ninguém falar, eu vou ter que falar sozinho. O que é adoção? Se tornou filho. Mais alguma opinião do que é adoção? Ou isso basta? Todo mundo entendeu? Todos concordam com o Rafa? Ok. Muito bem. Algum de vocês já ouviram por aí, na sua caminhada, a seguinte expressão: todos são filhos de Deus? Quantos aqui já ouviram isso? Todos já ouviram? Quantos entendem que isso é uma verdade? Opa, silêncio. Isso é muito bom,
Porque na verdade isso é um engano do diabo, é uma mentira, é uma falácia. Quando você escuta essa expressão, o tema adoção começa a fazer toda a diferença na sua vida cristã. Porque uma vez que você já sabe que nem todos são filhos de Deus, não é porque uma pessoa nasceu que Deus deu vida para ela e por isso ela é filho de Deus. Você vai entender que na verdade isso não é verdade. Mas então, como uma pessoa se torna filho de Deus se ele nasceu e foi dado vida a ele? A adoção vai responder essa pergunta, ok? Então, o que nós veremos agora? A respeito da adoção, nós veremos a transcrição daquilo que fala a Confissão de Fé de Westminster, nós veremos o significado da adoção, nós veremos o porquê da adoção e nós veremos o que ela proporciona, ok? Então vamos lá. O que diz a Confissão de Fé de Westminster? Então ela está aqui. Se você tem dúvida, deixa eu rapidamente fazer um comercial para quem gosta de ler e pesquisar, tá? Nós temos Confissão de Fé de Westminster, está aqui. Esse é um dos documentos que rege a nossa doutrina calvinista, tá? É importante que todo cristão que faz parte da igreja presbiteriana conheça isso. Esse aqui é um livro que foi lançado muito recentemente. É Chad von Dixhorn. Eu tive algumas aulas com esse professor de mestrado e ele facilitou um guia de estudos da Confissão de Fé. Então esse livro aqui, ele te ajuda a compreender o que está nesse livro de forma mais prática. E os outros livros são Confissão Menor de Westminster, Catecismo Menor, Catecismo Maior, Manual da Doutrina Cristã de Luiz Berkoff. A gente vai citar logo mais, ok? Mas são livros que eu deixei aqui só para mostrar a você que você tem fonte para pesquisa daquilo que a gente vai falar. Então, vamos lá, vamos participar. Vocês conseguem ler lá? Todos conseguem ler? Então vamos ler junto o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre a questão da adoção. Capítulo 4, capítulo 7 da Confissão. Então vamos lá? A todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a chamar Abba Pai. Abba Pai é paizinho, uma expressão carinhosa de pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e por ele corrigidos, como por um pai, nunca porém abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Eu vou pedir um favor para vocês que trouxeram suas Bíblias. Onde está sublinhado, você já pode ir adiantando e abrindo para mim. Aí eu vou falar, quem encontrou Efésios 1:5, Gálatas 4:4-5, Romanos 8:15. Esses 3 textos nós vamos ler. Me ajudem, por favor. Oi?
Quem achou Efésios 1:5? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, para por meio de Jesus Cristo, segundo a beneplácito da sua vontade. Isso. Nos chamou para quê? Para adoção de filhos. Gálatas 4:4-5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Recebêssemos o que, querido? A adoção. A adoção de filhos. Romanos 8:15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas viverdes outra vez ademonizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Espírito de? Adoção. Então, vamos lá, vamos entender agora o que é o significado de fé. Vamos entender, vamos tentar destrinchar aquilo que acabamos de ler, que está escrito ali na Confissão de Fé de Westminster, ok? Então, qual o significado de adoção? Vamos lá, no direito civil, então eu peguei aqui algo que é comum para a gente, algo que todo mundo consulta. O que é? Quando alguém quer saber alguma coisa hoje, qual é a primeira coisa que ele consulta? O que é mais comum para todos nós hoje? Você tem uma dúvida, você vai para o Google. Então vamos ver o que o Google diz. A Wikipédia diz a respeito da adoção, algo que nos é comum. Então eu quero trazer o significado comum, ou aquilo que é comum a todos, e depois o que o próprio dicionário diz. Então, no Código Civil ou no Direito Civil, é o ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são os pais biológicos do adotado. Isso que o Rafa acabou de dizer. Quando isso acontece, as responsabilidades e os direitos, como o pátrio poder, dos pais biológicos em relação ao adotado são transferidos integral ou parcialmente para os adotantes. Psicologicamente, é o processo de atribuir o lugar de filho a uma criança ou adolescente que não descende da mesma história que o casal. É a possibilidade de integrar a dinâmica familiar uma pessoa que é proveniente de uma outra história de vida. Isso é o que o Google responde a respeito. Tá? O que o dicionário nos diz? Substantivo feminino, jurídico, é um termo jurídico, ou seja, um processo legal que consiste no ato de aceitar espontaneamente como filho de determinada pessoa, desde que respeitadas as condições jurídicas para tal. Por extensão, é aceitação espontânea de pessoa ou animal, que vem da questão doméstica, como parte integrante da vida de uma família ou de uma casa. Ok. Entendendo isso, qual a relação da adoção que a gente conhece e a adoção comum que a gente vivencia? Eu não sei, aqui nós temos algum filho que é adotado? Ou alguma pessoa que é adotada aqui? Não, né? Todos têm pais biológicos. Às vezes é difícil falar para algumas pessoas sobre esse assunto. Para alguns traz peso, para alguns traz pesar pelo fato de ser adotado. Alguns são ingratos pelo fato da adoção, de não conhecerem seus pais biológicos. Mas no contexto cristão, no nosso contexto, que importância na verdade tem a adoção e que relação nós temos, eu e você,
devemos ter com esse assunto? Uma relação de desgosto, de insatisfação, de murmuração por não pertencer aos nossos pais originais, ou uma atitude de gratidão? É claro que quando um filho adotado, ele é bem tratado, ele é bem cuidado, qual vai ser a relação com os seus pais adotivos? Uma relação de gratidão, de amor. Talvez a curiosidade ainda esteja no seu coração a respeito dos seus pais carnais. Mas, na verdade, a sua gratidão pelos cuidados, pelo amor exercido para com ele, ela vai sobrepor o fato dele não ser um filho natural daquela pessoa, certo? Vamos caminhando. Um dos capítulos mais curtos que a gente acabou de falar, e por isso muitas vezes desconsiderada. A adoção é parte importante na Ordo Salutis. Quem ouviu falar já de Ordo Salutis? Que palavrão é esse? Claro, o nosso querido seminarista, ele já ouviu falar de Ordo Salutis. O que significa Ordo Salutis? Alguém se arrisca, fora o Rafa? Ordo vem de palavra latim para ordem. Salutis, o que é salutis? Salvação. Então, Ordo Salutis, ordem da salvação. O que é a ordem da salvação na importância da história? É a ordem em que os fatos acontecem, ou como Deus trabalha para que uma pessoa seja alcançado pela sua graça salvadora. Que ordem é essa? Como funciona essa ordem de salvação? Não é o nosso tema aqui. Nós não vamos estudar essa questão da Ordo Salutis ou a ordem da salvação, como as coisas acontecem. Mas lá você tem uma dica da ordem da salvação, né? Primeiro você é eleito, depois você é chamado, depois você é regenerado, convertido, justificado, adotado, santificado, você persevera e o último, a glorificação. É nessa ordem que Deus alcançou você. Primeiro você foi eleito desde a fundação do mundo, a palavra diz isso. Depois você foi chamado por Deus. Você estava longe de Deus. Você foi chamado por Ele. Depois você foi gerado de novo. Lembra? Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe? Lembra daquela pergunta? Mas não, é espiritualmente gerado de novo. Deus coloca em você a sua natureza. O Espírito Santo começa a gerar vida naquele que estava morto nos seus delitos e pecados. Nós éramos mortos. Morto não tem escolha. Morto não escolhe o que ele quer ou não. Morto não pode falar assim: eu quero ser salvo. Você está morto. Você já viu um morto levantar do caixão e falar assim: eu não quero essa cor de caixão, não gostei dessa gravata que me colocaram, nem deste vestido, eu quero outro? Não. Ok? Então é necessário que seja gerado em nós nova vida. Aí nós somos convertidos. Nós iríamos numa direção e a nossa vida muda de direção. Somos justificados. É um ato jurídico de Deus de declarar o ímpio ou aquele que estava devendo uma pessoa justa. Você naturalmente não vale nada. Me desculpe falar essa verdade para você nesse domingo de manhã. Você e eu
eu me incluo nisso. Naturalmente vale o quê? Nada. Nós somos pó. A Bíblia fala isso. Se nós não valemos nada, como nós passaremos a ter valor em Deus? Através de um ato jurídico de Deus em nos declarar o quê? Agora éramos injustos, mas agora somos justificados, somos justos. Uma vez que fomos justificados, estamos aptos a sermos chamados filhos de Deus. E o que chancela esse ato de sermos então chamados filhos de Deus, uma vez que não éramos filhos de Deus, éramos criaturas, mas agora passamos a ser filhos. O que nos torna então filhos de Deus? O ato da adoção. É exatamente isso. Ok? Vamos caminhar? Por que a adoção? A adoção opera eficazmente no justificado, tirando do domínio e filiação. Nós estávamos o quê? Mortos. Então a Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas agora justificados, nós fomos vivificados. E aí deixamos de ser filhos da morte e passamos a ser filhos de um Deus vivo que nos dá vida, trazendo para a vida mediante o ato legal da aceitação por Deus. Preste atenção. Muita gente fala: eu vou aceitar a Jesus. Mas não é você que aceita Jesus. É Jesus quem te aceita. É Deus quem te busca. É Deus quem te elege. É Deus quem te adota. Às vezes a coisa fica meio atravessada para a gente. Vocês já viram uma criança ou um adolescente falar assim: eu quero ser adotado pelo Abílio, e eu exijo isso, e eu declaro hoje que mesmo que ele não queira, eu sou filho do Abílio. Né, Abílio? Não é. O ato da adoção tem que partir do Abílio, ok? Vamos ler Efésios 2, 1 a 5. Eu coloquei esse texto aqui mas se você quiser olhar na sua Bíblia, vamos lá. Efésios 2, 1 a 5. Vamos juntos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha como esse versículo é claro. Quem continua andando nas obras da carne, quem continua fazendo as vontades da sua própria carne, é filho de quem? Da ira. Da ira. Aqui é claro com isso. E não são poucos. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que tem muita gente nessa condição. E ele está escrevendo para os crentes. Vamos lá para o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça de Deus é que nós somos adotados.
é que nós somos salvos. Pela graça de Deus é que você é feito filho de Deus, não pelas suas obras, não pela sua própria vontade, mas pelo ato de adoção, de tornar você filho de Deus. O que ela proporciona? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, a adoção nos insere em uma família. Que família é essa, meu querido e minha querida? A igreja do Senhor. Quando adotados, passamos a fazer parte de uma família sadia, cujos propósitos são de louvarem ao seu Pai e servir uns aos outros. Segundo lugar, vamos lá? Pela adoção, passamos também a ter os mesmos privilégios legais daqueles outros irmãos e gozar dos direitos adquiridos por meio de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Alguém abre para mim. E já fica com a Bíblia aberta, porque você depois vai ler o versículo 17. E alguém já abre em João 1, 12. Romanos 8, 29 diz o quê? Pode ler a Bíblia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, interessante esse versículo. Jesus é o que a Bíblia diz? É o primogênito. O que é primogênito? Primeiro, entre muitos irmãos. Que privilégios eu e você adquirimos quando nós somos adotados por Deus? Sendo adotados, legalmente nós somos filhos de Deus. Nós temos os mesmos privilégios e a mesma autoridade daquele que foi nosso primeiro irmão. Romanos 8, 17, 8, 29 diz isso. 8, 17, alguém lê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ok. Se Jesus foi o primeiro, o primogênito dentre muitos irmãos, você foi inserido nessa família e você se torna irmão com Jesus Cristo, você passa a ter os mesmos direitos adquiridos por ele, através dele, certo? E você pode desfrutar das bênçãos que ele pode e deve e vai nos dar. São promessas que ele tem. Então, por que nós temos confiança das promessas de Deus? Que elas serão dadas a nós e elas serão cumpridas na nossa vida. Porque Deus é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera somente naqueles que foram inseridos na família de Deus através da adoção. Pode perguntar. Ali no segundo tópico diz aqui, pela adoção passamos também a ter os mesmos privilégios legais daqueles outros irmãos. Esses outros irmãos seriam quem? Os judeus? Não. Seriam todos os outros irmãos que foram inseridos na família de Deus. Você tem o mesmo direito do Abílio, o mesmo direito do pastor Valcinei. São todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Outros irmãos, aqui está falando sobre a família, não só você, não só aqueles que estão perto de você, que você conhece, mas todos aqueles que são inseridos na família de Deus. Entendeu? Não, porque os judeus, eles não têm nenhuma condição especial salvífica por serem judeus. Você não vai ser inserido na família dos judeus quando você converte. Essas são igrejas judaizantes, que eles querem distorcer o evangelho. Na verdade, Paulo, quando ele está
Pedro, na verdade, quando desce o lençol e ele diz: vai pregar aos gentios, não são judeus. O evangelho é estendido. A família da fé, ela não é mais a família judaica. A família de Deus é todo aquele que é recebido, eleito e salvo através de Jesus Cristo, não através do judaísmo. Entendeu? Ok? Então vamos lá. Depois, aliás, vamos voltar aqui no texto. Eu tinha mais 2 textos. João 1,12. Quem achou? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, completando a sua resposta, não vem através do fato de ser judaizante. Essa questão do povo escolhido de Deus. Essa questão do povo escolhido de Deus, o povo escolhido de Deus são aqueles eleitos para a salvação, e não um lugar territorial aos judeus. Isso tem muita confusão nesses dias, porque muita gente tem usado a escatologia para apontar a questão da salvação de um povo que está lá naquele paizinho. Aí usa Israel como o relógio do mundo. Deus ama aquele povo em especial, Deus tem uma coisa especial. Como profético, como sinal, como apontamento, dá até para considerar fazer um estudo assim, mas salvificamente não é. O judeu, ele nasceu judeu, se ele não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai para o inferno, como qualquer uma outra pessoa. Está claro para vocês isso? Ok? Então vamos lá. Ele nos dá um novo nome, que é o seu nome. Vamos pegar lá Apocalipse 3,12, só um dos textos. Gente, eu achava que ia dar para fazer os dois. 3,12. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O meu novo nome. O nome de quem? Da família ou do próprio Deus, naqueles a quem ele elegeu, a quem ele adotou. Certo? Então Deus, ele vai separar, ele separa aqueles que ele adotou, aqueles que ele alcançou, são cuidados de forma especial por Deus. Deus tem uma predileção, Deus tem um cuidado, Deus tem um carinho especial, a ponto de dar-lhes o seu próprio nome. Muito parecido com a nossa adoção civil, que quando você adota uma criança, eu não sei como está a legislação hoje, mas antigamente, aquela criança adotada, você poderia compartilhar do seu nome para ela. Eu não sei se ainda é obrigatório isso, ou se essa criança pode permanecer com o nome dela, mas eu acredito que no termo de adoção civil é necessário ligar ou conectar aquela criança com os seus pais através do próprio, ou da raiz de nome, né, da raiz familiar. O que determina civilmente quem é filho de quem, a gente usa isso, é o sobrenome, né? Raul, né? Olha lá, libanês, gente muito boa, está aqui servindo ao Senhor. É filho de Deus. Se fosse pensar como os judeus pensam, ele nunca poderia, porque são inimigos naturais. Mas não, Deus o ama de tal forma que ele foi inserido nessa família de Deus, porque foi adotado, escolhido, eleito. E Deus compartilha com o Marcelo o seu próprio nome.
Ok? Então, nos dá direção, corrige e orienta. Hebreus 12, 6. Domingo que vem sou eu de novo, Rafa? Então eu acho que eu vou continuar a santificação no domingo que vem, que já são 10h30. Ok. Você gosta desse versículo? Quem aqui gosta desse versículo? Eu gosto, né? Porque o que esse versículo nos diz? O que esse versículo diz para você? Que é exatamente isso. Além da correção, que é dolorosa, mostra a importância que nós temos para um Deus grandioso que domina sobre todas as coisas. Você já parou em algum momento da sua vida, principalmente nas férias, e eu tive agora um longo período de férias, né? E na última semana, agora, eu estava no Rio de Janeiro e passei por muitas experiências assim, boas e ruins, né? Na mesma semana. Em 7 dias eu experimentei um maior calor já registrado, a sensação térmica 52 graus, num apartamento sem ar-condicionado, sensação térmica de 52 graus, eu estava lá. Experimentei na mesma semana de dias assim, na beira do mar, olhando para o céu e vendo as estrelas, o quanto Deus é poderoso. A tendência minha natural, quando estava 52 graus, era murmurar: Deus, isso é um castigo, como é que um Deus de amor faz uma coisa dessa com a gente? A primeira pergunta que vem à cabeça é essa: por que Deus, isso é um castigo? Para mim, principalmente, que sou gordinho, gente, faltava ar, era uma sensação, eu não sei quem aqui já experimentou, mas é uma coisa muito triste. E depois, na mesma semana, olhar para o céu e contemplar as estrelas e o firmamento e ver o mesmo Deus, Ele cuida da gente nos momentos difíceis, nos ruins, que a gente tende a murmurar, mas também nos momentos de grandeza, onde você olha aqui e fala: o mesmo Deus que sustenta tudo isso é o Deus que se importa comigo. E se importa comigo de forma tão grande que me corrige quando eu erro. E aí fica uma dica para nós, os pais: não deixe de corrigir seu filho. O fato de você dar tudo o que ele quer e fazer tudo o que ele gosta não significa que você é um bom pai. Um bom pai corrige aqueles a quem ele ama. E a disciplina, às vezes, é difícil, ela é dolorosa. É difícil aquele momento em que o pai usa a varinha, difícil para o pai e difícil para o filho. Mas ela tem um resultado que se constrói na eternidade. Então, ele nos dá a direção. O privilégio da adoção é esse. Você tem um privilégio. Qual o privilégio você tem? De saber que você tem um pai que se importa com você, que te dá aquilo que você precisa, que corrige você quando você erra, que te exorta, que te ensina, que dirige a sua vida. E no 5, agora no próximo, nos dispensa cuidados. Que cuidados são esses que Deus dispensa para aqueles a quem Ele adota? Vai lá, 1 João 2, 1. Pode ler quem achou. 1 João 2, 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo
para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. O adotado peca ou não peca? Peca. Você está sujeito ao pecado, mas não manietado, não amarrado, não ligado, não preso ao pecado. Existe uma diferença. Existem muitas igrejas por aí dizendo que aquele que foi adotado, aquele que foi justificado, não peca mais, está tranquilo. Ele já foi lavado no passado, no presente e no futuro. Então ele pode fazer aquilo que ele quer. Isso não é uma verdade. Nós estamos sujeitos ao pecado. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, eu vou falar com muito cuidado. O próprio Jesus Cristo, quando esteve nesse mundo, ele foi sujeitado à tentação, ou sujeito ao pecado. Ele foi tentado como eu e como você. Todavia, ele não cedeu, ele não pecou. Se Jesus tivesse pecado, ele não tinha ganho autoridade para que eu e você fôssemos justificados do pecado. Então ele não, de maneira alguma, ele podia pecar. Ele não pecou. Agora, eu e você estamos sujeitos ao pecado. E quando pecamos, nós temos o quê? Um justo advogado. Coisa que o mundo não tem. Oi? É só advogado, não é justo. Não é justo. E advoga muitas vezes por diabo, né? Isso que é pior. Dá para ver o que nós estamos vivendo aí. Vou aproveitar aqui e fazer um parênteses, falar sobre o que nos espera daqui uns dias. O carnaval. Por favor, meu querido, se você é crente de verdade, se abstenha dessa porcaria. Isso é uma coisa do inferno. Nem assista isso. É bonito, é lindo, é colorido. Olha a criatividade. Venha despertar sua criatividade aqui na igreja. Venha evangelizar o pobre, aquele que está lá na favela, ao rico que está no seu gabinete, mas pensando em tirar a sua própria vida porque perdeu todo o sentido, a riqueza não dá. Use sua criatividade para isso. Nós vamos ter e está sendo amplamente divulgado, você já deve ter recebido, nós vamos ter uma escola de samba afrontando publicamente aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Você vai ficar sabendo disso. Vai ser pior do que o que fizeram ali na Porta dos Fundos. Então, o meu conselho é que você, como cristão verdadeiro, honre aquele que é seu advogado, aquele que é justo advogado, aquele que quando você cai, você peca, vai, te acolhe, te levanta, te perdoa, te dá sentido de vida, coisa que o mundo não faz. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Só Jesus Cristo veio para dar vida em abundância. Esse é o nosso justo advogado. E esse justo advogado só dispensa os seus cuidados, os seus serviços àqueles que são adotados por Deus. Certo? E Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar salvação? Quem que ele está falando aí, Hebreus? O autor de Hebreus. Ele está falando dos anjos. Agora, tem gente que pega esse versículo e esse texto e transforma isso numa doutrina para a sua igreja, doutrina de anjos.
Um exemplo disso, vocês já ouviram falar de um anjo chamado Moroni? Não é Marrone, é Moroni, né? É dos Mormons. É um dos principais agentes da nova profecia, da iluminação daquilo que eles creem, que eles seguem. É um anjo da guarda, um anjo poderoso. A confiança grande parte da fé deles é colocada em anjos. Por favor, não adore anjos. Nunca saia por aí dizendo que você tem um anjo da guarda, um anjo poderoso. Anjo não guarda ninguém se ele não tiver autoridade, se ele não for designado por Deus para guardar alguém. Anjo não faz nada de forma autônoma. Nem recebe adoração. Não recebem adoração. Não recebem adoração. Não. Não aceitam. A não ser que for um anjo caído, muito sem vergonha e vagabundo. Aí sim. Mas também não vai adiantar nada, porque não tem poder nenhum. Então, esses cuidados angelicais que Deus determina, e muitas vezes a gente não fica sabendo, Deus nos livra de acidente, a palavra de Deus diz que muitos, sem saber, receberam anjos ministradores em sua casa. A gente não sabe, e você, na verdade, nem precisa saber. Nos cristãos verdadeiros, eles não vivem atrás disso. Estou procurando anjo, quero ver anjo. Para que ver anjo? O que importa é que Deus usa esses anjos a seu favor, para te proteger, para te guardar, para te livrar. Esse é o propósito de Deus com isso. E Deus designa os seus anjos aqueles que são adotados. E 1 Pedro 1,4 para finalizar. E na semana que vem vocês voltem, que a gente vai ver sobre a santificação. Já tenho, eu achava que ia fazer adoção em 10 minutos. Estamos aqui ainda. 1 Pedro 1,4. Quem achou pode ler. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês. Que herança é essa? Vida eterna. Muitas vezes, meus queridos, a nossa propensão é pensar somente numa vida eterna e esquecer da nossa vida nessa terra. O fato é que Deus nos garante, através da adoção, a vida eterna. Nós estaremos para sempre com Jesus e com Deus durante toda a eternidade. E isso, claro, é grande motivo para a gente viver a vida cristã de forma piedosa, de forma fiel, de forma temente. Isso é um grande incentivo. E Deus nos garante isso aos seus filhos. Garante a você e garante a mim. Mas eu digo para você sem dúvida de erro, essa não pode ser a única pretensão por você entregar a sua vida a Jesus. Permitir que Ele seja Senhor da sua vida. Essa não pode de forma alguma ser a única pretensão. E nós vamos ver porquê na semana que vem. Certo? Nós vamos falar sobre santificação. Algo que também é muito controverso por aí. Muita gente entende errado a questão da santificação. O que é santificação? É uma vez? É um processo? Como funciona? Nós vamos ver isso semana que vem. Então, na próxima semana, então, Ele nos dá a herança eterna. Na próxima semana nós vamos ver sobre a santificação. E sobre a santificação, a gente, claro, vai ver as suas transcrições. São 3 sessões que nós temos na Confissão de Fé
de Westminster. Se você quiser ler, você já pode ler, tá bom? Eu falei no capítulo 7, mas não é capítulo 7, é capítulo 12, tá? Estou corrigindo agora meu erro e números romanos eu errei, então estou corrigindo agora. A adoção é capítulo 12, santificação é capítulo 13. Se você quiser adiantar e ler sobre essas sessões, nós temos ali as transcrições, nós vamos ver o seu significado, as suas definições, características e o propósito da santificação. Nós veremos semana que vem. Amém? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Como eu disse, se vocês gostaram, louvem a Deus. Se não gostaram, venham falar comigo. Pastor, eu achei muito ruim isso aí. Aí a gente muda, a gente faz. Só deixa eu terminar a santificação semana que vem para daí. Tá bom? Ok? Vamos orar? Termina com uma oração mesmo? Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado, porque o Senhor nos adotou. Nós éramos filhos das trevas e o Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz, nos deu a honra de sermos chamados seus filhos, nos colocou o seu nome, nos protege, nos cuida, advoga por nós, nos deu uma eternidade contigo, onde não teremos mais sofrimento, onde estaremos gozando, Senhor, da graça, da tua presença, da tua paz, que é eterna. Por isso nós te bendizemos. Bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos colocou nessa igreja e nós afirmamos esses documentos que nos ensinam a respeito da tua palavra, nos doutrinam, nos conduzem na caminhada da fé. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida nesse restante de dia, abençoe cada irmão no seu retorno para casa, abençoe suas famílias, que nós possamos estar guardados e protegidos pelo Senhor. Nos abençoa até logo mais no culto que teremos à noite. Conduz a tua igreja, abençoa, Senhor, para que possamos sermos crentes ativos, fiéis ao Senhor, que possamos cumprir o nosso chamado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.